boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa super live com o Dr. Tácito. Já ele está aí? Ele estará conosco. Já ele estará conosco. Vamos lá. Isso aí. Acho que agora vai dar certo. O Geraldo entrou mais uma vez. Boa noite, CJJ. O Geraldo tá mandando. Geraldo, não mande para mim para aceitar. Você está apertando para aceitar. Doutor Tácito aceitar aqui, entrar, para nós começarmos. Geraldo, você está mandando para mim um convite para entrar. Só aguardar agora o doutor Tácito entrar. O doutor Tácito não está conseguindo entrar na live. Vamos aguardar um pouco. Ele aí? Tranquilo, Geraldo. Acho que você apertou algum botão e o doutor Tácito não está conseguindo aceitar. Mas é assim mesmo, as lives. Vamos devagar, sem pressa. Kelly, boa noite. Seja muito bem-vindo. Kelly. Vamos esperar o doutor Tácito. O doutor Tácito está tendo um probleminha na internet dele, mas vai já entrar. Guardar aí o doutor Tácito entrar. Estava conversando com ele agora, no privado. Já ele entra. Boa noite, doutor. Vou mandar o convite para o senhor. Ó, agora. Tem uma câmera, só você aceitar nessa câmera aí. Acho que agora vai, hein? Tecnologia, conseguimos, hein? Conseguimos. Boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa noite, meus amigos. Boa noite, tudo bom? Diretamente aqui de Ribeirão Preto, da AgriShow. O senhor está no evento? Não, o evento, eu estou aqui na sacada do prédio, o evento está ali, assim, dá para ver daqui de cima, assim, ó. Sacada, uma loucura. Lotado. Vamos que vamos. Parabéns, mais uma vez, pelo capítulo do seu livro, sobre a sua palestra. Muitos elogios, muito esclarecimento foram sanados dentro da nossa página e queremos parabenizar, em nome da Educa Fitness Brasil, a todos que participaram e o senhor que trouxe esse tema atual, né? Sim. Nós temos visto muitas... A Kelly aqui, boa energia, doutor. Geraldo se encontra, Elaine, boa noite. Vamos que vamos. Doutor Tácito, o senhor fala da onde e fale um pouco da sua especialização. Estou aqui em Ribeirão Preto, né? Aqui eu formei em 96, né? Aí fiz residência em cirurgia geral, depois fui fazer cabeça, pescoço e otorrino, depois fiz estética facial, base de crânio, depois fui fazer fisiologia do exercício, depois fiz medicina esportiva, depois nutrologia esportiva, né? Obesidade e sarcopenia, e agora fiz também uma parte de ortomolecular para estudar a parte bioquímica e recentemente fazendo mais uma pós de hormonologia. Né? Fantástico. Algumas pessoas entrando. Estou mandando um aviãozinho. Se vocês quiserem mandar um aviãozinho para o colega, para o amigo profissional, tem um avião aqui que nem uma asa delta, e aí você pode enviar para os colegas da sua lista. Muito bem. Doutor, hoje nós iremos falar sobre algo muito relevante que está tanto nas redes sociais como dentro das academias, né? E o foco maior a respeito dos bodybuilders. Então, o tema de hoje
Gostaria que o senhor falasse um pouco desse tema e a relevância desse tema para nós. Hoje, a parte hormonal, né, tá criando aí muito burburinho nas redes sociais. E a gente sabe que também existe mercados underground, existem indicações específicas, né? O Conselho Federal de Medicina, que rege essas regras e normas do nosso país, estabelece normas e critérios para isso, né? Então aí começa a se ocorrer muito abusos também, né? Muitos não profissionais, profissionais não médicos, inclusive, indicando terapias de reposições, e mais recentemente o próprio Conselho Federal de Odontologia autorizando o dentista a fazer reposição hormonal, né? Pelo Conselho Legalizado de Odontologia. Então, assim, o que a gente vê? Muita perda de critérios dentro de um contexto médico, né? Cada um age numa área, numa especialidade, cada um faz um trabalho. Eu acho muito complicado, né, a gente começar a abrir como está abrindo para muitos outros profissionais. Você vê a intradermoterapia, você vê a harmonização facial. Então, assim, o sentido a gente vê que perdeu um contexto, né? Um contexto. Então, e aí vai começar a acontecer o quê? Complicações, e começa a acontecer intercorrências. Porque a formação, dentro de um contexto para você compreender a fisiologia humana, ela é extensa, não dá para se fazer num fim de semana, não dá para se fazer num curso, né? E o que a gente está vendo hoje, que os conselhos realmente, em certo ponto, têm suas razões, né? É que está todo mundo prescrevendo, passando. O mercado underground de anabolizantes, a gente sabe que é tráfico internacional de droga, né? A maioria vem via Paraguai, não se sabe nem de onde que é produzido isso. Substâncias que não são legalizadas no nosso país e que as pessoas estão passando, prescrevendo e causando complicações. Porque o hormônio ele é muito bom quando muito bem indicado. Compara deficiências para algumas patologias, né? Ele tem indicações específicas e hormônios, não só os esteroides anabolizantes. Por exemplo, você tem uma diabetes tipo 1, eu tenho que tomar insulina, é um hormônio, né? Eu estou com hipotiroidismo, eu tenho que tomar, né, um hormônio tiroidiano. Então, assim, não é só esteroides anabolizantes. E o que a gente está vendo aí, muitas sensações de disputa de classes também, de mercado, e fica todo, né, esse burburinho, inclusive muitas informações que a gente observa na internet, muitos rios, inclusive até às vezes de colegas médicos, com questões completamente fora de uma realidade, não é? Então, tem que ser baseado, sim, em critérios, leis, e tem que seguir as regras do nosso país, né? Doutor, explica para a nossa comunidade o que é esteroide anabolizante. Assim, qualquer hormônio que gera anabolismo, ele é um esteroide anabolizante, né? Então, aí nós vamos ter, por exemplo, o mais conhecido, lógico, a testosterona, né? Mas não é só a testosterona que é um esteroide anabolizante, né? Agora, por exemplo, a insulina, ela é anabolizante, né? Ela não é um esteroide, ela é proteica, né? Mas ela é anabolizante. A testosterona, ela vem do quê? Do colesterol, por isso que vem do esteroidal, né? Do esteroide. Então, você pega os hormônios de esteroides, por exemplo, dihidroepiandrosterona, dihidrotestosterona, testosterona, são todos hormônios, né? Esteroides que geram anabolismo. A partir dessa molécula que foi descoberta lá que foi sintetizada, né? O primeiro trabalho foi lá em 1936, utilizou a testosterona, que é a molécula base, e colocou o quê? Radicais formando éster de testosterona. E aí começou a se criar outras derivações desse hormônio, que foi, por exemplo, oxandrolona, nandrolona, o próprio o teste do teste, ou seja, você tem várias outras drogas derivadas dela, né? Então, esteroides anabolizantes são todos aqueles que têm anabolismo, que vem de um anel esterogênico, que é do colesterol, né?
Show. Se alguém tiver alguma pergunta ou alguma dúvida, você pode escrever aqui no chat, que o doutor estará com o maior prazer respondendo. E qual a diferença do esteroide anabolizante para os hormônios? O que é o hormônio, doutor? Hormônio é qualquer substância que vai fazer uma sinalização, não é? Então, assim, até lá no início do século, aí se surge a especialidade até em endocrinologia, né, que vai tratar patologias relacionadas ao hormônio. Mas o hormônio é algo mais amplo, né? Então, assim, das definições de trabalho mais modernos, o hormônio seria um mensageiro, né, que vai auxiliar numa resposta. Então aí começa a se abrir muito leque. Então começa às vezes até discussões assim, por exemplo, a serotonina, ela é um hormônio ou ela é um neurotransmissor? Né? Ela tem uma ação, né, hormonal, mas ela está lá no cérebro, então ela é uma neurotransmissão hormonal. Então assim, se abriu muito essas discussões hoje. Né? Mas o hormônio seria sempre um sinalizador, né, para uma reação. Show. Tem algumas perguntas e algumas dúvidas também aqui que nós anotamos a respeito da reposição dos hormônios. A partir de quando que o homem ou a mulher elas vão começar a ter essas reposições hormonais? Reposição, você vai repor algo que falta. Né? Então, a partir de quando? Quando faltar. Agora, você tem que analisar o quadro clínico. Então, muitos consensos colocam que você vai avaliar o paciente, esse paciente vai ter um quadro clínico, e aí vai ser sugestivo esse quadro de uma deficiência hormonal, que você vai caracterizar essa deficiência por exames laboratoriais. Né? Então, isso assim, é muito comum. Depende da pessoa, ela te procura, um paciente, ó, tô cansado, tô com fadiga, tô começando a engordar, tô treinando. É muito comum o personal, às vezes, me encaminha e fala, tá, poxa, o cara tá treinando, ele tá vindo todo dia na academia, alimentando legal, ele não consegue emagrecer, ele não consegue perder gordura, ele não consegue ganhar massa muscular. Fala, poxa, tá acontecendo, isso é caso muito comum no dia a dia. Aí você vai ver, você vai dosar isso aí, a pessoa, né, esse paciente tem uma deficiência de testosterona, por exemplo. Né? Então, a partir de um quadro clínico, você vai fazer um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica e vai confirmar. Aí você vai repor esse hormônio. Né? E você vai repor o quê? O que faltar. Por exemplo, a mulher na menopausa. O que você vai repor para essa mulher na menopausa? Você repõe estradiol, que é o que falta. Né? Testosterona, sim. Tá? E progesterona. Tá? Agora, se ela tiver alguma patologia associada, você pode fazer outras reposições. Por exemplo, se ela tiver uma sarcopenia, não é? Uma idosa, aí você pode repor um esteroide anabolizante, mas vai depender sempre do quadro clínico dessas pacientes. Né? Então, reposição é sempre numa deficiência. Não é? E se a gente for ver, é interessante, porque você fala assim, poxa, o que é a TPC, então? Terapia pós-ciclo. Se você for ver, não deveria existir terapia pós-ciclo, porque a reposição vai repor algo que falta em você por quanto tempo? O resto da vida. O resto da vida. O paciente tem lá 50 anos, então eu vou fazer, a testosterona está lá de 200, 230, vai repor a testosterona para ele. Quanto tempo? O resto da vida. Aí ele está com hipogonadismo. Por que então tem a terapia pós-ciclo? Porque tem jovens que não têm indicação de reposição, aí são ciclos que se faz para a massa muscular, inclusive estética, que é proibido pelo Conselho Federal de Medicina, não é? Hoje, no nosso país. E aí se usa, se cria uma massa muscular e depois quer parar com esse hormônio. Às vezes a pessoa quer estimular a espermatogênese, para que ele quer ser pai e tudo mais, tanto homem quanto mulher. Então, aí que se faz uma terapia pós-ciclo. Então, na reposição de hormônio, nem teria terapias pós-ciclos. Doutor, tem uma pergunta aqui para o senhor consegue visualizar? Deixa eu colocar meu olho.
hipertrofia. Tem 66 anos, é essa? Isso, tem 66 anos. Tá, tem 752 de testosterona e hoje quer hipertrofia. Preciso fazer reposição em alguma coisa para não baixar minha testosterona? É assim, paciente homem, lógico, né? Aqui não fala, mas com 752, né, de testosterona, tá excelente, né? Com 66 anos, né? A minha, eu vou te falar, tá muito longe disso com 50, né? Agora, existe alguns parâmetros para manter uma testa assim. Por exemplo, eu já atendi um paciente de 92 anos, seu Geraldo. A testo dele está 700 e pouco. Aí eu falei assim, mas seu Geraldo, não é possível. Como é que o senhor tem uma testosterona nesse padrão? O que o senhor come? Ele falou assim, doutor, eu como uma cartela de ovo por semana, arroz e feijão. Então a testosterona vem da onde? Vem do colesterol do ovo. Então ele era magrinho, não aromatizava, fazia seu exercício, comia uma gordura boa, né? Arroz, feijão, tinha testosterona boa. Porque você produzir testosterona, por exemplo, você precisa de vitamina B2, B6, você precisa do zinco, você precisa da vitamina D, é fundamental. Você precisa de uma boa gordura também, né? Que boa gordura que eu tenho. Eu tenho, por exemplo, um abacate. O abacate é uma excelente gordura, o coco é uma excelente gordura, né? Para ter níveis melhores. Agora, o que acontece? Existem os dois tipos de deficiência. Você tem a deficiência da insuficiência testicular, onde você tem o hipogonadismo primário da glândula, né? A glândula, o testículo para de funcionar, igual na mulher, o ovário para de funcionar, entra na menopausa. O homem seria lá a andropausa, e tem gente que não gosta muito desse termo. Mas acontece. E outro por processos de inflamação também, de hipotálamo, aonde você tem uma baixa produção e estímulo de testosterona, que é o hipogonadismo hipogonadotrófico secundário, né? Aí, nesses casos, você tem que repor. O interessante é que cada vez mais a gente vem encontrando pacientes mais jovens com deficiência de testosterona, né? Até certo tempo atrás, se achava que era acima dos 45. Então, os trabalhos mostram que o quê? 40% dos homens acima de 45 anos têm deficiência de testosterona. Agora, já tem trabalho mostrando que 5%, 2 a 5% dos homens abaixo de 29 anos têm deficiência de testosterona. Assim, é muito jovem. E eu tenho pego alguns casos de consultório assim, né? Aonde se tem essa deficiência. Aí, em pacientes muito jovens, né? Isso é muito comum aqui. E aí é muito mais trabalhoso. Por quê? Porque o jovem, você tem que pensar que ele quer ser pai. E quando você faz uma reposição de testosterona, você diminui a espermatogênese. Então, você diminui a fecundidade desse paciente aí. Agora, esse paciente de 66 anos, 752, está excelente. Eu quero massa muscular. Então, assim, a parte hormonal, a princípio, tá bem. Você tem que ver a parte vitamínica, você tem que ver a parte de minerais que eu citei. E, principalmente, dois fatores fundamentais no homem de 66 anos, que é difícil. É a carga proteica, porque nem toda proteína que se come vai se absorver, a carga proteica, e ter um personal muito específico focado na hipertrofia, não é? Coisa que às vezes acontece de você pegar pacientes assim, eu já atendi casos assim, pô, seu personal, como é que tá te dando? Aí eu pergunto, como é que tá seu treino? Pô, eu chego na academia, eu corro meia hora, eu vou fazer musculação. Eu falei, então você não tá fazendo hipertrofia. Se você tá fazendo hipertrofia, você não vai correr meia hora. Você vai acabar com o teu glicogênio, não é? Você vai se estenosar e depois você vai ficar extenuante e depois você vai querer fazer uma musculação para hipertrofia, que é um treino mais pesado. O treino de hipertrofia, lógico, é um treino que você vai ter que chegar até falha e tudo mais. Então, também é muito importante ver esse treino. Não é só a gente achar que tudo está relacionado à testosterona, não é? O problema de um paciente de 66 anos, que tem que avaliar, que às vezes pode não acontecer de ter um rendimento, apesar de ter testosterona, você tem que avaliar a parte de receptor. Porque a testosterona, o receptor para fazer massa muscular, ele é um hormônio
né, com receptores intracelular, não é de membrana, receptor de testosterona, né? Diferente de, às vezes, outros hormônios, né? Então, você tem que ver como que está também receptor. Esse é um fator. Um paciente de 66 anos, o tipo de fibra tipo 1 e tipo 2 já são diferentes também, né? Então, assim, nós estamos discutindo hormônio, mas quando nós vamos falar de hipertrofia, você vê que já não envolve só hormônio. Hipertrofia vai envolver capacidade genética, vai envolver alimentação, reposição, se está absorvendo, o tipo de treino, como está se treinando, como que é a série, chega até a falha, treina que volume de RM, como que é o volume semanal, que é o que tem que ser avaliado. Já é muito mais amplo, né, do que simplesmente só uma reposição de testosterona. Né? Que nesse caso, com 753, não precisa, né? Não precisa. Tem uma pergunta: qual o profissional que posso consultar? Não é? Você tem aí quem faz medicina esportiva, mexe com parte hormonal, de reposições, nutrologia, nutrólogos também, endocrinologista também fazem, tá? Mulher ginecologista e urologista também faz a parte, sim. Agora, relacionada a hipertrofia, exercício e tudo mais, aí sempre é muito mais o médico do esporte e o nutrólogo, né? Muito mais o médico do esporte, que ele vai entender do treinamento também, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que não. Doutor, uma pergunta aqui que eu elaborei aqui é a respeito, tanto o senhor falou muito da mulher, e quando é que o homem ele percebe que a testosterona dele não está boa? Porque quando nós pensamos em testosterona, nós estamos pensando em relação sexual, aparentemente, né? Quando a gente fala de testosterona, todo mundo leva para o âmbito da sexualidade. E, na verdade, a sexualidade vai ser o último que vai mudar, principalmente na parte de disfunção erétil. Por quê? Porque é a parte reprodutiva da espécie. Então, vai ser a última que vai acarretar. A primeira parte que começa a mudar no homem é a parte cognitiva. A testosterona no homem, ele dá muito relação 3D dinâmica de espaço. Então, ele começa, às vezes, a calar a roda na sarjeta, ele bate no muro, ele começa a ter fadiga, porque a testosterona dá um pico às 9 horas da manhã. Então, ele acaba tendo fadiga depois das 4 horas da tarde, é muito comum. Então a pessoa fala, puta, eu tô fadigado. Se ele faz exercício, ele acorda já meio cansado, né? Então ele acorda, assim, poxa, parece que eu não recuperei. Aí ele começa a treinar, não consegue perder gordura abdominal, não consegue ganhar massa, mais fadiga. Aí essa fadiga vai evoluindo, processo. Essa fadiga vai levando o quê? Uma diminuição de libido. Aí ele fala, poxa, isso é um estímulo da esposa, sim, tudo bem, se não, também tá bom também, não é? E até chegar à disfunção erétil. Aí, na disfunção erétil, é interessante porque aí abala o homem, né? Então é a hora que ele procura o médico. Porque, assim, até então, tô fadigado, cansado, o libido também não ruim, mas também trabalho muito, tô correndo demais, e todo mundo acha que trabalha muito e tá correndo demais, e realmente tá, né? Essa vida de Instagram, responder 200 mil coisas, WhatsApp, essa loucura, está me fadigando, tudo mais. Aí ele acha que faz parte da vida social. Né? E você vai ver, de repente, é uma deficiência hormonal que é muito comum. Obrigado. Tenho mais uma pergunta aqui a respeito. Quais as complicações do uso do esteroide anabolizante? Aí vai depender de dose e de tipo de esteroides. Né? Então, assim, por exemplo, a testosterona. O que acontece, se você fizer uma reposição normal de testosterona, você não vai ter complicação dentro do nível fisiológico. O problema é que nós já estamos falando do mercado do bodybuilding, né? Que é assim, eles jogam uma testa, tem teste de 8 mil, teste de 10 mil. Então, assim, de repente, numa reposição hormonal por via injetável, implantes, pellets,
Você usa aí meia ampolinha por semana, o pessoal usa uma ampola por dia. Aí extrapola, aí você começa a ter o que então? Alterações renais, você pode ter alterações hepáticas, começa a ter hipertrofia muscular, principalmente da parte do miocárdio, a esquelética, lógico, com certeza, não é? E isso a longo prazo vai lesando. E aí, essa turma que mexe com essa parte de hipertrofia, o que eles vão fazer também? Eles não vão ficar só na testosterona, porque o potencial anabólico da testosterona é 1:1, que é a molécula mãe. Se você pegar, por exemplo, a oxandrolona, é 1:10, para 13. Se você pegar a nandrolona, é 1:16. Se você pegar a Winston, que é o estanozolol, é 1:30. Então, assim, o potencial de estanozolol, por exemplo, ele é muito anabólico e ele seca, ele dá muita massa muscular, porém, ele dá muita complicação, né? Porém, dá, por exemplo, calcificação de válvulas cardíacas, tem casos mostrando, dá muita alteração hepática, dá hepatite aguda, né? Dá hepatite medicamentosa. Por quê? Porque não é reposição que você está fazendo com o estanozolol. O estanozolol não se faz reposição. O estanozolol ele foi descrito para tratar angioedema hereditário, a única patologia. Mas se usa, né, para a parte de hipertrofia. Então, acaba tendo essas complicações. A testosterona em dose fisiológica, ela não vai gerar complicação, não. Inclusive, se discute muito câncer, vai dar câncer, não vai dar câncer, medo que as pessoas têm. A testosterona em doses fisiológicas, ela é protetora para câncer de próstata. Não é que ela não dá o indiferente, não, ela protege. Porque na deficiência você vai aumentar estroma, e aí sim é proliferativo. O senhor falou um pouco do homem, queria que o senhor falasse um pouco a respeito dos hormônios das mulheres, sobre o climatério, sobre a menopausa, como é que a mulher ela pode perceber que ela entrou no climatério, que ela está na menopausa, precisa hormonar ou não, como é que faz? Rosivaldo, é o seguinte, o homem é um botãozinho de tomada que você vai lá e aperta. A mulher é uma cabine de avião. Você olha, tem botão para todo lado. Né? Você vai assim, qual que eu vou apertar? Você aperta esse, cai o outro, desconecta o outro. Porque a mulher tem mama, tem útero, tem ovário e tudo mais. Mas quais os hormônios básicos da mulher? São 3, estradiol, progesterona e testosterona. Né? E com relação à testosterona, são discussões infinitas que tem, porque tem gente que acha que deve repor, tem grupo que não acha que deve repor, né? Porém, a testosterona na mulher, ela começa a cair 10 anos antes da menopausa. Normalmente uma mulher ela vai ter uma janela muito grande de menopausa. Por exemplo, eu já atendi pacientes com 37 anos que entraram na menopausa. E já atendi pacientes de 57 anos que entraram na menopausa. Então, assim, você pode entrar na menopausa entre 37 e 57. A média do brasileiro que entra, da mulher do brasileiro que entra na menopausa, é 45 a 46. O que acontece? A curva de testosterona ela vai cair assim, ó. Então ela vai cair, ó. A curva de festa ela cai muito rápida, 10 anos antes da menopausa. O estradiol ele faz assim, ó. Então, ó, é diferente. Ó. Então, 10 anos antes dessa mulher entrar na menopausa, vamos supor que ela vai entrar com 50. Com os 40, a testosterona já começa a cair dela. E é interessante que a mulher chega nos 40, vixe, acaba, não quer saber mais de nada, é complicado o relacionamento conjugal, porque o libido dela vai lá para baixo. E é o que acontece mesmo, porque a testosterona ela dá o libido, não é? E o que dá? Você tem as fases sexuais, né? O libido, a excitabilidade e o orgasmo. O libido é dado pela dopamina e pela testosterona. O que acontece quando vai cair? Aí a mulher começa mais fadigada, mais cansada, ela treina, não consegue emagrecer, começa a mudar a disposição também de distribuição de gordura, que a mulher ela tem uma distribuição mais coxo-femoral, acaba também tendo uma região mais centrípica de depósito de gordura, né? E aí ela vai sim falar, pô, depois dos 40 eu não sou mais a mesma. E não é, porque ela está com deficiência. Nesses casos, tem que fazer um diagnóstico clínico, laboratorial, para poder indicar uma reposição para ela. O senhor
um pouco dos homens, das mulheres, a respeito dos jovens. Aí ela está no climatério, entrando em deficiência do quê? Normalmente testosterona. Quando que ela vai entrar com deficiência na menopausa? Quando ela tem uma falência ovariana. Então, aí ela vai ter a deficiência do estradiol. Aí você vai repor o quê, então, para a mulher na menopausa? Repor estradiol e testosterona. E progesterona. Vai depender. Se ela tiver útero, você repõe progesterona. Tem gente que repõe, tem gente que não é necessário, acha que não é necessário por causa da testosterona. Discutido. Porém, se ela não tiver útero, não tem tanta necessidade de progesterona. Mas aí tem um outro grupo que se discute, porque a progesterona é um hormônio da mulher, então ela tem uma ação cognitiva, ela tem ação no cérebro, então deve se repor sim, né? Eu sou favorável sim de repor, porque é um hormônio fisiológico, é um hormônio que tem outras repercussões, né? Não só relacionado a espessamento endometrial uterino, tem repercussões cerebrais, né? Então, no encéfalo, então, assim, interessante, na minha opinião, é repor os hormônios que faltam, os 3 hormônios, né? Aí a mulher vai ter que passar pelo ginecologista, né? Que o senhor falou, um dos profissionais. Ginecologista, ela pode passar no médico do esporte, ela pode passar no nutrólogo, no endócrino, quem mexe com reposição hormonal, porque não é reposição hormonal específico do ginecologista. Eu, por exemplo, tenho muito implante hormonal em mulheres, né? Que vem com esses critérios de fadiga, cansaço. Você vai ver, ela está com deficiência, ela está lá com seus 45, 50, acaba tendo uma deficiência hormonal aí, né? A reposição melhora ondas de calor? Sim, sim. Nossa, fantástico. Tem mulher, você não acredita, tem pacientes que falam assim, doutor do céu, eu troco 3 pijamas por noite. Você fala, não é possível, mas eu acordo inteira ensopada. Nós, homens, nunca vamos saber o que é isso. A gente não vai saber o que é acordar ensopada. Fala, mas será possível isso? Aí você põe um implante de testosterona nessa paciente que está com deficiência, põe um estradiol, é impressionante. Ela volta no primeiro mês e fala, ó, não tenho mais nada, melhorei tudo. É muito bom isso daí. É muito comum, Carol, essa pergunta aí. O doutor está tirando muitas dúvidas. Ela fez uma outra pergunta aqui a respeito de como é a reposição com chip. O senhor utiliza na sua clínica chip? É assim, primeiramente, esse termo chip a gente não utiliza na parte médica. Isso aí é a mídia, né? O que se utiliza é implantes hormonais, chamado pellets. Então, qualquer publicação científica são pellets que se faz. Aí tem diversos pellets. Você tem pellets hormonais e pellets não hormonais, né? O que eu mais utilizo hoje na minha clínica são os implantes, né, em pellets para reposição, são os melhores, porque dá um nível fisiológico contínuo sem variações, né? Então, são os melhores hoje, meio de reposição de hormônio, através de implantes, com exceção da progesterona, porque a progesterona ela tem que passar pelo fígado e gerar um metabólico ativo, diferente do estradiol. Então, a melhor reposição de estradiol é pellets, que são os implantes, testosterona para mulher pellets, não tem reposição de testosterona para mulher injetável, né? Você não vai fazer isso, né? E progesterona oral. Perfeito. E para os homens, testosterona, não é? De forma o quê? Implante hormonal. Você põe implante no subcutâneo. Vai durar de 5 a 6 meses, aí ele é absorvido, depois você repõe outro e vai repondo. Tá? Cada 6 meses, 5, 6 meses fica repondo. Por aí você põe mais um implante aí. Esses são os hormonais, né? E tem os implantes. Hoje tem implantes, para todo lado tem implantes não hormonais, né? Você tem implantes de NAD, que é cofator, que para mulher eu uso muito, que o NAD é um cofator energético, principalmente da cadeia transportadora de elétrons. Ele ativa triptofano hidroxilase, tirosina hidroxilase, então ele melhora a serotonina, dopamina, melhora muito a disposição, é impressionante, é impressionante. O quanto que o NAD melhora a disposição e distribuição bioenergética, é show o NAD, e o NAD não é hormônio. Então, é um implante que eu indico muito, principalmente na obesidade, porque a mulher obesa já não dá para você fazer reposição hormonal. Você tem que emagrecer essa paciente primeiro. Porque você colocar o hormônio, igual você coloca o tal do chip da beleza, que é um absurdo esse nome, né? Você tem indicações específicas para isso,
mas você arrebenta a mulher. Se ela estiver obesa, você arrebenta essa mulher. Né? Tem muitas complicações e muitos colaterais. Né? Carol, muito obrigado pela sua participação. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o doutor, fique à vontade. O senhor falou a respeito do homem e da mulher, falou também a respeito do jovem, e nós iremos entrar a respeito da obesidade, né? E aí o senhor já começa a trazer algo para nós, que é muito importante a respeito da prevenção e a respeito da obesidade. Como é que funciona, doutor? A respeito desses hormônios, tanto para o homem e para a mulher. O homem e a mulher com relação à obesidade são coisas totalmente diferentes, distintas. A reposição hormonal na mulher, mesmo com deficiência, na obesidade, não se faz. Primeiro você vai fazer o quê? Emagrece essa mulher. O homem você pode fazer, se ele tiver. Outro fato importante, hormônio não é para emagrecer. É muito comum atender pacientes que vai a alguns profissionais que falam, não, vamos colocar um implante hormonal em você para você emagrecer, para você ficar sarada. Não, o hormônio não vai emagrecer, principalmente se esse paciente estiver com obesidade. Ele tem grau 1, grau 2, grau 3. Né? Então, se o paciente for obeso, esquece. Você coloca hormônio, você vai complicar muito as circunstâncias de vida dela. Inclusive, se você colocar hormônios anabólicos, como, por exemplo, a testosterona, você pode aumentar e ela está com inflamação, ela está com resistência a receptores, por exemplo, a leptina, a grelina e tudo mais, você vai aumentar muito a fome dessa paciente. E aí ela vai engordar mais. Né? Então, obesidade e reposição hormonal, tomar muito cuidado, não se deve fazer com relação ao sexo feminino. Com relação ao homem, não tem problema. Se ele está uma testosterona muito baixa, você pode repor, mas também entra com tratamento para obesidade. Você não vai só repor, você tem que tratar essa obesidade, porque achar que só a reposição vai melhorar e ele vai emagrecer aí 10, 15, 20 quilos, isso é ilusão. Isso é ilusão. Já fica um alerta, né, para as pessoas que são mulheres e obesas, né? Essa daí eu não sabia. Que tem que primeiro emagrecer, que é importante, nós que encontramos sempre as mulheres no salão de academia, que querem emagrecer e estão com os hormônios desregulados. É muito absurdo. Eu estou muito obesa, eu quero dar uma secada, eu vou tomar oxandrolona. A mulher usa muito oxandrolona, porque ela é menos virilizante, né? Sim, não é o melhor caminho. Não é o caminho para emagrecer a oxandrolona. Ela vai te dar um pouco mais de massa muscular. Agora, você perder quilos, e se você estiver obesa, você vai estar o quê? Glicada, você vai estar oxidada, você vai estar inflamada, você vai estar com disbiose. Então, obesidade, o tratamento da obesidade não é tão simples. Não é só usar a semaglutida, que é o Ozempic aí. Não é. Tanto que eu atendo muitos pacientes que eu vou passar o Ozempic e falo assim, não, doutor, isso eu já tomei, não serve para nada. Aí eu falo, não serve para nada do jeito que você tomou. Você tem que desinflamar, você tem que glicar, você tem que repor isso, você tem que alterar esse metabolismo para isso. Você vai ver o paciente toma e perde 20, 30 quilos. Né? Eu tenho paciente que já perdeu até 40 quilos. Né? O uso do tratamento medicamentoso para obesidade. Né? E é bastante, 40 quilos. Né? E qual a indicação, doutor, a respeito da obesidade? Qual o grau que isso entra com medicamento? Hoje, você tem, por dose, né? Então, assim, você tem sobrepeso, pode entrar já. Se tiver comorbidades, por exemplo, hipertensão, diabetes, apneia do sono, tudo mais. E grau 1, 2, 3, você pode entrar. Você vai mudar o tipo de droga, concentração, não é? E o jeito que você vai usar e o tempo que você vai usar. Quanto maior a obesidade, mais tempo de uso da medicação. Inclusive, tem pacientes obesos que você nunca mais vai tirar a medicação. Né? Porque ele não consegue mudar o estilo de vida, ele não consegue entrar numa academia, ele não consegue... É uma doença crônica. Obesidade é uma doença crônica, ativa, recidivante. Né? Então, não dá para tirar a medicação. É igual você ter uma hipertensão arterial e você vai tirar o remédio. Não, você não vai tirar. Você tem uma diabetes tipo 1, você não vai tirar a insulina. Não é? Nós iremos passar agora, doutor, esse próximo bloco a respeito do esteroide.
dentro das academias, um alerta para os nossos jovens aí, que, como o senhor falou, que vem pelo mercado negro, entra dentro de uma academia, às vezes clandestino, e a pessoa começa a tomar. O senhor também treina e o senhor é médico do esporte. Qual seria a recomendação para esse jovem que quer hipertrofiar e que ele não possa ser influenciado? Primeira coisa, você vai usar uma droga que não é legalizada. Então, da onde vem essa droga? Não é no Brasil, né? Você vai injetar algo que você não sabe nem o que é, né? Você não tem nem controle de pureza dessa substância. Então, olha o risco que você está correndo, não é? Um outro ponto é você usar também de forma que você acha. Então, por exemplo, eu atendi pacientes que estavam com a testosterona, ele me procurou porque ele estava com impotência, né? Ele estava com testosterona de 29. 29. Nossa. Qualquer mulher aí, existe uma testosterona maior que a dele. Por isso que ele estava com impotência. Como é que você está usando? Lá na academia me passaram oxandrolona, eu compro lá e tomo. Então, assim, só que a oxandrolona, ela vai mimetizar o DHT, que ela vai diminuir a testosterona, né? Então, assim, fez de orelhada, não tem sentido nenhum o homem querer usar só uma oxandrolona. Você nunca faz isso, porque você vai diminuir a tua testosterona, não é? Mas ela é mais anabólica, ela vai dar massa muscular sim, mas ela vai dar queda de libido, impotência, ela vai dar muitas outras complicações também, né? Então, assim, usar sem critério, usar de orelhada. Com relação à parte de estética, massa muscular estético é proibido. O médico não pode prescrever para massa muscular estética, né? Você pode prescrever para massa muscular. Por exemplo, um paciente que tem diagnóstico de sarcopenia, né? Isso é muito comum, principalmente em idosos. Idosos têm sarcopenia. Um paciente que ficou, por exemplo, numa UTI, né? Entubado, ele perdeu. Eu tenho uma paciente que foi internada com AVC aqui, uma conhecida minha, achei muito interessante. Eles entraram com oxandrolona para ela na UTI. Para quê? Para diminuir a perda muscular e melhorar o drive respiratório. Porque a hora que essa paciente está entubada e acamada, ela vai perder muita massa muscular. E perde-se absurdo de massa muscular, né? E aí, como é que você estuda essa paciente se ela não tem drive respiratório? Eles entraram com oxandrolona. Achei super legal. Falei, puta, que bacana, meu. O pessoal está estudando esses artigos mais atuais, estão modificando, né? Estão quebrando preconceitos. Então, você tem indicações específicas. Agora, você está lá numa academia com um profissional que não estuda, que não é da área, não sabe o que está fazendo, traz um injetável que não existe no Brasil, você vem via Paraguai, ou seja, é tráfico de droga. Se pegar essa pessoa aí, é tráfico, é tráfico. A lei ela não fala se é cocaína, se é maconha, se é êxtase, se é anabolizante, tudo é tráfico, é a mesma lei, né? Então, assim, e você vai injetar isso em você? Pô, que caminho é esse que você está procurando? Não é? Então, é uma coisa um pouco obscura, né? E por que muitas vezes vem tudo do mercado underground e vem dos banheiros das academias aí? Porque o médico não vai prescrever, porque é proibido, né? Você não pode fazer uma droga que não tem no país. Você não pode misturar um mercado underground. Você não pode pegar um primo ambulante lá no teu consultório fazendo um paciente, né? Você não pode fazer isso. Então vai buscar o quê? Um mercado não legalizado. Vou passar para uma parte mais técnica, doutor, a respeito de pós-graduações. Existem algumas pós-graduações que formam, não formam profissionais para estar atuando, que já que nem o médico consegue prescrever para a parte estética, né? Passou um barulho aí, eu não entendi. Se existe pós-graduação para formação de profissionais para estar prescrevendo, é legal, não é legal? Tem, mas prescrevendo não para forma estética, né? Você prescrevendo para patologias, como eu falei, sarcopenia, pacientes entubados, pós-Covid, por exemplo, eu utilizei muita testosterona no pós-Covid. O pessoal me procurava muito. Por quê? Porque o pessoal ficou entubado lá 15, 20 dias
sai de lá, você não consegue nem pentear o cabelo, não é? Aí você faz o quê? Um ciclo, você dosa essa testa, faz um ciclo nesse paciente, melhora essa massa muscular e depois você tira e vê para quanto vai essa testosterona desse paciente, aí, tanto homem quanto mulher. Então, assim, só que a forma de reposição da mulher é diferente, né? Então, assim, você tem pós-graduações, você tem residências médicas de medicina esportiva, de endocrinologia, de nutrologia, que ensina a parte hormonal, como fazer nesses casos. Para a parte estética, é proibido no nosso país. Você vai aprender, você não pode fazer, né? Perfeito. É interessante nós falarmos abertamente na rede social, nas lives, porque na rede social muitas coisas têm acontecido a respeito disso, né? Muitas famílias estão perdendo os jovens, muitas doenças. Então, acho que é interessante o senhor trazer um pouco dessas informações para não apenas nós, profissionais da área da saúde, mas também que vivemos dentro da academia. E acontece absurdos. Alguns profissionais montando live e ensinando. Vou te ensinar como que você usa. Você vai usar tanta ampola disso, tanto dessa e faz isso. Aí você vai ter tanto de hipertrofia. Tipo, você olha e fala, pai, o cara está fazendo algo completamente ilegal no nosso país. Não é? É proibido. É proibido, você tem que seguir as regras do Conselho Federal de Medicina. Só que o que está acontecendo agora? Você tem brigas de conselho. Então, por exemplo, o Conselho Federal de Odontologia autoriza o dentista a fazer. Mas, assim, não querendo menosprezar os nossos amigos dentistas, mas será que ele tem uma formação para isso? Porque hormônio é complexo. Eu estudo, eu estou acabando de fazer, amanhã estou gravando mais uma parte de um outro curso que eu estou fazendo aí, né? Estou montando mais um outro curso de hormônio. Assim, você estuda todo dia e eu me considero uma pessoa que eu não sei de tudo. Tem coisas que dá dúvidas, tem pacientes que têm complicações, você tem intercorrências, mulheres na menopausa, a mulher tem mioma, a mulher tem uma adenomiomatose, a mulher tem uma endometriose, a mulher tem uma metrorragia, tira esse útero, não tira, o homem tem ginecomastia, tem gente que tem pensamentos suicidas, no meio, então assim, é complexo, não é algo assim, vai lá e toma testosterona, né? E esses conselhos autorizando a fazer uma reposição em quem não tem uma formação. Se a pessoa tiver uma formação, tranquilo, sem problema. Não é questão de mercado de trabalho, não. É questão de colocar em risco aquele que senta na sua frente e está precisando de um tratamento. Uma forma bem ética que o senhor passa para nós, profissionais da área da saúde. A professora especialista Kelly Narvaez está parabenizando Obrigado, seu posicionamento a respeito das drogas, né, que pode levar à morte. Esse assunto é algo bem importante também para mim. Deixa eu contar um relato aqui rápido para o senhor entender a respeito desse anabolizante. Tinha um amigo meu de 10 anos e ele entrou na academia, começou a ficar na área do fisiculturismo e, de repente, ele começou a mudar o corpo dele, né? Então, no final da história, ele voltou lá para nossa cidade, para Belém do Pará, e, infelizmente, nós perdemos o colega, o amigo, de 10 anos. Porque alguém prescreveu, aplicou bastante. Então, assim, ele teve um fim muito drástico. Agora, para me contar para a mulher dele que ele morreu, foi a parte mais delicada e mais difícil. Então, esse assunto é um assunto muito delicado, mas viável numa live como essa, porque anabolizante para os jovens, né? Tanto na parte da... Acho que as pessoas já são muito influenciadas. Qual é o seu ponto de vista a respeito dos jovens? Assim, o jovem, né, assim, a pessoa mais experiente, por ter mais vivência, não é? Ela é mais difícil de ser influenciada, porque eu vejo, por exemplo, quando eu formei isso, eu formei em 96, vai fazer 28 anos aí. Eu era muito mais afoito, muito mais inconsequente do que eu sou hoje com experiência. Não é? Quando você tem 20 anos, e a gente acaba formando cedo, você vai pular na piscina, você vem correndo e você pula. E você pula, e você nada, e você dá risada, e você brinca, e você sai, toma um sol. Hoje, eu vou para a piscina,
Eu tiro a roupa, eu sei onde está a roupa, eu vou levar a toalha, eu sei onde está o chinelo, eu vou lá, ponho o pé antes, eu vejo se ela está gelada, se ela está quente, como é que está. Eu olho para o tempo, será que vai chover? Não vai chover? Esse sol vai embora? Não vai embora? É isso, é experiência, né? Mas isso é o tempo vai trazer, né? E os jovens hoje, que a tecnologia, que a impulsividade de tudo que é muito rápido. Então, assim, pô, você quer fazer massa muscular? É difícil? É difícil. É ralado? É ralado. É anos treinando, treinando? Sim. Vai chegar uma hora que você vai atingir um platô? Vai. E para sair desse platô, só esteroide anabolizante? É, sim. Mas não quer dizer que você tem que usar. Entendeu? E cada um tem um perfil. Então você pega o peso pena e você quer transformar ele num peso pesado. Você pega o Éder Joffre, você quer transformar ele no Mike Tyson. Pô, mas geneticamente são pessoas totalmente diferentes aqui. E aí parte para as drogas. E aí vai vir complicações, sim. Por quê? Para você criar 30, 40 quilos de músculo, você tem que usar muito anabolizante, você tem que usar muitas outras drogas. E de forma fisiológica você não vai conseguir isso. Não vai conseguir isso. Não é? E aí você vai cada vez mais perdendo critérios. Então você usava 1.000 miligramas um ciprionato, você passa a usar 1.600, você associa uma nandrolona, que você associa a um primobolan, que você associa e vai associando. Aí começa já a usar uma insulina para jogar a glicose para dentro da célula, já começa a tomar não sei o que eles querem. Assim, os ciclos hormonais que a gente vê, eu paro e fico analisando, principalmente quando aqueles fisiculturistas americanos, que eles acabam morrendo, o ano retrasado teve 7 ou 8 profissionais que morreram, né? É um abuso que eu olho e falo, eu não sei como que o corpo aguenta, o corpo é muito resistente, porque é exorbitante a quantidade. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma reposição, a gente usa em torno, no máximo, 1 miligrama de testosterona a quilo. Então você pega uma ampolinha, 200 miligramas, você usa menos, um paciente de 70 quilos, você usa menos da metade de uma ampola, não é? Para fazer uma reposição semanal. E você pega um fisiculturista, ele usa uma ampola por dia, então ele vai usar 1.400 miligramas, 1.600 miligramas, ele está usando a dose 20 vezes mais, só de um hormônio. Mas aí associa um outro, associa mais outro. E aí, com certeza, o organismo vai responder. O organismo responde, né? Então, o jovem, a gente tem que, nessa inexperiência, às vezes, imaturidade, de querer achar que tudo é mil maravilhas. Então, você vê o cara forte, bonito lá, e é sinal de beleza? Sim, é sinal de beleza, é sinal de poder, de força. Sim, né? Você falou, eu também quero, só que as consequências ninguém vai mostrar para você. Né? Já vi pacientes que começam a usar, se suicida. Agressividade muito intensa. A pessoa já não tem um parâmetro psíquico muito equilibrado, ele se descompensa, ele pula do prédio. Só que ninguém fala isso. A mídia não vai falar de suicídio. Ninguém vai falar que ele usava esteroide anabolizante. Então, tem que cair na realidade. Porque as mídias, o Instagram, todo mundo só põe sucesso, só põe beleza. Ninguém põe as decepções, fracassos e complicações. Né? Então, a gente tem que cair nessa realidade dessa vida de mídias sociais que é ilusória. Eu conheço gente que vai viajar, passa, tira foto com um aviãozinho que está no aeroporto, fala que tem avião que está indo, na verdade tem de ônibus. É real. Entendeu? A pessoa passa ali na Porsche, tira uma foto de um Porsche, tô aqui vendo um Porsche. O cara, ele não tem dinheiro para pagar o financiamento, né, de um Fiat. Ou seja, isso é ilusão. Então você não pode cair nessa ilusão. Aí o jovem tende por ser mais afoito, menos experiente, cair sim no processo ilusório aí, né? Perfeito, doutor. E esse jovem, esse amigo meu, da juventude, no final ele foi parar no hospital e deu vários nódulos nele e não aguentou e faleceu. Então é a realidade que o senhor está trazendo para nós. Você faleceu do que? Hepatite fulminante? Quando eu conversei com ele pela última vez, ele falou que ele já estava já com 45 quilos. Então foi rápido, deu vários nódulos nele, no corpo todo. Só que ele não quis aprofundar a falar, né? Porque assim, é interessante contar esses casos para mostrar o que acontece,
Porque todo mundo mostra pessoa forte sem camisa na praia, né? Agora, ninguém mostra no hospital, né? O mais difícil foi através da rede social eu falar para a mulher dele. Interessante, porque eu não consegui falar para a esposa dele que ele tinha morrido. Então, e como era muito próximo nós, então a minha esposa foi lá e deu a notícia, né? Então, foi uma família. Foi como a Kelly falou, né, a respeito da conscientização, que uma hora pode levar um parente nosso, um amigo nosso, algo da nossa família. Acho que o alerta que o senhor está deixando nessa live é muito importante e fundamental a respeito tanto dos profissionais que trabalham, no modo geral, com hormônio, e para os nossos jovens que estão à procura de um corpo perfeito, né? É. Tem mais alguém que gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Tássio? Vamos aguardar aqui. O doutor Tássio já tem 55 minutos e eu não sei se o Instagram vai cair, porque geralmente às vezes ele cai com 1 hora, com 60 minutos, e às vezes ele ultrapassa. Mas desde já eu quero agradecer Obrigado. a sua presença nessa live e eu queria que o senhor fizesse os agradecimentos finais aí e aonde nós podemos encontrar o senhor nas redes sociais. O meu Instagram é Dr. Tácito Esgorlon, né, nas redes sociais. Eu sou aqui de Ribeirão Preto, tá? Mas eu estou acompanhando o trabalho aí de vocês da EducaFits. Eu acho fantástico esse trabalho educacional, gratuito, congressos, cursos gratuitos, né? Divulgo aqui para os personagens, aqui para o pessoal que eu conheço. Mas hoje o estilo de vida está muito difícil, porque assim, todo mundo tem que trabalhar muito para ter um ganho e não tem tempo de estudo, não tem tempo para ver um congresso. Então, eu sei o esforço que você faz, você responde super rápido no WhatsApp, é livro, é publicações, tanto que agora eu comprei lá 100 exemplares do livro que eu vou dar para os pacientes de reposição, de presentes, não vou vender nenhum, quero dar todos de presentes, né? Para poder divulgar, que eu acho que essa parte educacional é fantástica, é o que falta no nosso país, né? E você não vê pessoas quase fazendo, todo mundo trabalha assim muito, estuda-se pouco, né? No país, como você quer um país melhor sem educação? Não tem jeito, eu não vejo outro caminho, né? Então, parabéns para você e para toda a equipe. Parabéns, doutor. A Michele está mandando aí, falando que o doutor é top. Deve ser alguma paciente sua? Michele, tem Michele. Tem o paciente Michele. Deixa eu ver qual que é o sobrenome. Não dá para ler aqui. Carvalho. Michele emagreceu bastante. Aqui de Jardinópolis, né? Aqui de Jardinópolis. Também. Gente finíssima, tá? Ó, tá no shape. Ficou top. Parabéns. E dentro do nosso livro, lá o senhor está falando um pouco mais a respeito de anabolizante e hormônio, né? Sim, falo de anabolizante, de hormônio, principalmente reposições em mulheres, sintomas, complicações. Trago foto de um coração com uso de estanazolol, com impregnação de válvula cardíaca ali, com fibrose, né? Então, é muito legal, muito interessante para alertar e ver aí, né? Você vê que eu não falo e não fico falando de como fazer. Por quê? Para não influenciar negativamente. Você vai usar assim, tanto assim, tanto assim. Porque não é só assim. Você tem que avaliar um paciente como inteiro. Esse tempo atrás, um amigo meu, cirurgião plástico, ele foi fazer reposição hormonal comigo, que ele tinha deficiência, ele tem 50 anos. Eu fui investigar, ele estava com tumor maligno de tireoide com metástase cervical. Entendeu? Como é que eu vou fazer reposição hormonal num paciente assim? Eu vou passar testosterona para ele? Pô, ele não sentia nada, ele não tinha nódulo, não tinha nada. Então, não é só usar um esteroide anabolizante e também só vou fazer uma reposição porque tem um hipogonadismo. Não. Eu tenho que investigar o paciente como um todo. A mulher, você tem que fazer ultrassom transvaginal, você tem que ver espessamento uterino, você tem que ver mama nessa paciente, você tem que ver próstata no homem. Então, é muito mais complexo que falar, vai lá e toma injeção na farmácia. Então, por isso que às vezes eu evito falar como que é feita as doses para não influenciar negativamente, né? Para não se fazer com receita de bolo em casa, em esquina qualquer. Perfeito, doutor. O senhor tem um curso? Está montando um curso, uma mentoria? Como é que é? Como é que está a sua carreira aí? Tem uma mentoria, um curso de esteroides anabolizantes e atualização de testosterona. São mais de 700 slides o curso,
Tá na plataforma Hotmart, a venda lá, né? Na plataforma. Só entrar na Hotmart, digitar o nome lá, testosterona, colocar meu nome. Não é? São mais de 25 horas só de testosterona. São 25 módulos e lá eu vou discutir caso clínico, discutir a reposição hormonal e muita farmacologia, bioquímica, da onde vem coisas muito bem específicas, né? Sobre os esteroides anabolizantes aí para orientar as pessoas. Esses 25 módulos dá quantas horas? Acho que tá dando quase 30 horas, né? Bastante coisa. E Show de aí tem bola. 4 lives comigo, né? Que a gente marca reuniões clínicas para discussão de casos clínicos e também tirar dúvidas, né? Perfeito. Ó, tem mais uma amiga sua, paciente aí, ó, na minha melhor forma, graças ao doutor Tácito. Quem que é? Não tô enxergando aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, Michelle, eu vi aqui. A última. Ah, isso é verdade. Emagreceu bastante também, hein? Emagreceu bastante. A hora que emagrece é só alegria, só saúde, né? Só vitalidade. Melhora tudo na vida da gente, né? Melhora o humor. É impressionante como muda o humor, Oswaldo, quando a gente emagrece. Principalmente das mulheres. É outro humor, né? Melhora o astral. Então você vê que a obesidade é algo que tem que ser olhado com carinho pela nossa sociedade. Menos crítica, né? E mais tratamento. Show de bola. Nós estamos vendo aqui ao vivo aí o seu trabalho e as mulheres aí, graças a Deus, graças à sua capacidade, mudando de vida, né? Então, como o senhor falou, a respeito da dosagem certa com um profissional certo. Os tratamentos são coisas assim muito bem específicas, né? Muito bem específico. E o resultado é bom. O resultado hoje é fantástico do tratamento medicamentoso para obesidade. E a gente sabe que o exercício é fundamental, mas para emagrecer um obeso, o exercício não vai ser fundamental. O exercício ele vai ser fundamental depois para manter peso. Aí sim, você emagreceu, você saiu daquela síndrome metabólica, plurimetabólica, você saiu da diabetes, você saiu da depressão, você saiu da hipertensão arterial, você tratou, ficou bem. Aí para você se manter, sim, o exercício, o estilo de vida é fundamental. Né? Eu gostaria de comer de tudo e ser magro. Não é possível. Então o que você faz? Você não come. Né? Então você tem que renunciar a algumas coisas depois para conquistar outras. Né? E vale a pena ter saúde. Vale a pena ter saúde. Eu vi que há 2 semanas atrás eu sofri um acidente de moto. Eu estava no autódromo, ali caí, bati. Se eu não tivesse uma saúde íntegra, eu teria fraturado inteiro. Tive um pneumotórax, perfurou pulmão, tudo, perfurou clavícula, costela, tá? Dor, assim, mas assim, fiz reposição, parte de minerais, vitaminas, tudo certinho. Você vê assim, evolução, eu tô aqui, ó. Hoje já tô treinando na academia com uma costela fraturada. Lógico que eu não tô pegando 100 quilos no supino, mas já voltamos. Por quê? Porque cuida da saúde. Então vale a pena cuidar da saúde. A hora que você sofrer um acidente, a hora que você tiver uma dengue, se tiver um Covid, uma doença mais grave, tudo que você fez valeu a pena. Sem falar que você vai viver muito melhor e com muito mais alegria, sendo saudável. Doutor, o senhor faz teleconsulta para todo o Brasil e fora do Brasil? Faço. Tem alguns pacientes, principalmente nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, na região ali de Orlando, também tenho pacientes em Cleveland, pacientes em... tem um que até esse final de semana vai estar aqui, ele é de Boston, perto de Boston, tem ali perto de Nova York também, nos condados ali. Eu faço... Assim, o problema é quando precisa de reposição algumas coisas. Eu tenho alguns pacientes que vêm de lá, fazem as reposições, levam algumas medicações, por exemplo, nesse caso esse que eu vou encontrar com ele no domingo, que eu estou indo para um curso agora. Como eu estou produzindo muita aula e pesquisa científica, eu estou indo para um curso de inteligência artificial na pesquisa científica, que vai ser no Hotel Miliar lá em São Paulo esse fim de semana. Então, eu estou indo para lá. Na volta eu passo e já encontro com esse paciente que ele vai pegar a esposa ali em Jundiaí e vai para os Estados Unidos, está voltando. Aí eu levo algumas medicações, principalmente coenzima injetável, cúrcuma, porque a coenzima não tem tanta absorção. E esses pacientes normalmente vêm, faz implante, faz o que tem que fazer e vão embora. Né? Faz os exames todos na clínica e vai embora. E volta só depois de 5, 6 meses. Isso é muito comum, porque lá a medicina também
Isso eles não pedem muito exame, é uma medicina baseada em patologias, não em promoção de saúde, é o estilo americano, né? E sem falar que é muito cara. A medicina lá é muito cara, não é para qualquer um. Né? Show. Então, só procurar o senhor pela sua página, pelo Instagram, que o senhor pode marcar o atendimento, né? Marcar na agenda, Claro. só atende. Perfeito, doutor. Doutor, mais uma vez nós queremos agradecer por mais uma participação na Educa Fitness Brasil. Aqueles que não conseguiram ou ainda não viram a palestra do Dr. Tassi, está lá na Educa Fitness Brasil, no YouTube. Lá ele conta um pouco mais a respeito desse assunto que nós trouxemos nessa noite. Os agradecimentos finais, doutor, e agradecer a todos que estiveram conosco, estão conosco até agora, e aqueles que irão assistir essa live. Muito obrigado. Pode se despedir, doutor, e estamos juntos. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, senhores. Para vocês também. Bom feriado, dia do trabalho. Valeu. Obrigado. Ó, quer ver a Grishow? Olha lá, ó. Vocês vão ver lá a Grishow. Tá vendo aquelas luzes lá no fundo? Ó? Da Grishow, ó. Olha lá. Famosa Grishow aqui de Ribeirão. Show. Tchau, gente. Parabéns. Até mais. Boa noite. Bom feriado. Muito obrigado.